Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, que vem trazendo informações e dicas sobre a prevenção dos acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Todos os sábados aqui no canal 39.1 da TV Câmara e canal 23 na NET. Em outros estados você acompanha pelo canal do YouTube SST na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos, meu ex-professor e professor Edivaldo Nunes. Seja bem-vindo, professor Edivaldo Nunes, ao programa Segurança do Trabalho na TV. Edivaldo, é uma grande satisfação participar desse teu programa. Eu que sou um telespectador assíduo dele e hoje está aqui para nós falarmos sobre edição de livros. E como o teu programa é visto no Brasil todo, quero estender aqui minha saudação a Laércio, do blog do Laércio, na Paraíba, João Pessoa, Paraíba. Estender o meu abraço ao Wilton, técnico de segurança do trabalho. Nosso amigo lá de Brasília. Técnico de segurança do trabalho no Distrito Federal. E o Luiz Porfírio, com o canal do YouTube Treinar para Salvar, em São Paulo, capital. Ok, obrigado mesmo. Falando em livro, você lançou 2 livros, um de trabalho em altura e um de perícias. Vamos falar só primeiro do supervisor de trabalho em altura. Qual a importância do supervisor de trabalho em altura, professor Edivaldo? Edivaldo, é de suma importância. Você é uma pessoa que é de chão de fábrica, como eu tenho dito isso por onde ando, técnico de segurança do trabalho também, e percebe a importância do supervisor. Supervisor de produção, supervisor de manutenção e alguns locais onde essa função recebe o nome de encarregados e até de mestre de obra. E quando a gente fala de trabalho em altura, esta missão de supervisionar uma obra, supervisionar um serviço, ela adquire uma amplitude gigantesca. Por quê? Porque lá em 2011, quando aconteceram vários acidentes na cidade de João Pessoa, em Campina Grande, e as pessoas me perguntavam, Nivaldo, por que o trabalhador cai? Por que está acontecendo os acidentes envolvendo trabalho em altura? E todas as respostas convergiam para uma só: falta de supervisão. Então, o papel do supervisor é fundamental. A NR35, ela foi muito rica, foi muito inteligente, muito sutil, quando ela pegou a imagem da 33, pegou a ideia da 33, que trata de espaço confinado. A 33 obriga o empregador, criou oficialmente a figura do supervisor de espaço confinado. A 35 veio de uma forma mais sutil. Ela disse que as atividades deveriam ser desenvolvidas mediante supervisão. Então, em função disso, nós que somos da área de segurança do trabalho, nós temos uma preocupação grande com as atividades que geram risco grave e iminente. Então, espaço confinado é uma delas, trabalho em altura é uma delas, eletricidade é uma delas. Então, essas atividades podem levar a óbito, podem levar à lesão permanente. Então, são atividades que requerem uma atenção minuciosa do prevencionista. Então, por isso que tanto a 33, que fala da obrigatoriedade do supervisor, como a 35, que fala da obrigatoriedade da atividade ser desenvolvida mediante supervisão. Daí surgiu o curso de Manual do Supervisor do Trabalho em Altura, e logo em seguida, aquilo que era uma apostila, lá em 2012, nós começamos a trabalhar com ela e virou um livro que foi editado o ano retrasado. E o livro, como a gente vai falar aqui no programa, ele é um manual, como a gente fala, né? E manual, assim, só para descontrair um pouco, né, esse momento que a gente vive, o manual é como bolsa de mulher. Você, quando abre o livro, encontra de tudo lá dentro, um pouco de tudo. E quais as atribuições do supervisor de trabalho em altura, professor? É o X da questão. Nivaldo. Para que supervisionar? É claro que a gente, intrinsecamente, nós sabemos da importância da supervisão. Não é concebível você deixar uma equipe de trabalho executar uma tarefa onde não haja supervisão. A supervisão é importante em todos os cantos. E o supervisor de trabalho em altura, ele
tem um papel fundamental, ele participa do planejamento do trabalho em altura. Porque o trabalho em altura ele não pode ser desenvolvido a toque de caixa. Você tem que responder questões do tipo quem sobe, como sobe, quando sobe. Então, a 35 ela caprichou em algo chamado planejar. E o supervisor do trabalho em altura participa desse planejamento. E repare que eu estou falando, ele participa, porque é um conjunto de pessoas. Você precisa discutir com várias pessoas numa mesa a forma como o trabalho em altura vai ser desenvolvido. E o supervisor ele participa já desse momento. Até porque trabalho em altura não tem escapatória. Caiu, né, ou fica enfermo ou óbito. Exato. Não é verdade? Ele caracteriza-se como um fato que provoca um risco grave e iminente. E o risco grave e iminente, só rememorizando para os colegas prevencionistas, pode gerar interdição e embargo, NR3. O que é que leva? Qual é o fato gerador do embargo? Qual é o fato gerador da interdição? A detecção por parte do auditor fiscal da presença de um risco grave e iminente. Então, o trabalho em altura é um deles. E esse livro veio trazer para nós, prevencionistas e para todos os trabalhadores, Manual do Supervisor de Trabalho em Altura. Fala um pouquinho desse livro. O que é que contém esse livro? Eu já vi em várias páginas aí que realmente é muito bom a gente observar cada item, cada página, porque traz dicas muito importantes. Passa aí para os nossos ouvintes. Nivaldo, o Manual do Supervisor Trabalho em Altura, ele... para que existe um livro? Eu cheguei a duas respostas. O livro, ele existe porque ele traz coisas novas. Ele inova com o fato. E ele também se justifica por fazer um resumo das informações. E o que me levou a escrever o livro foram duas inovações que só existem nesse livro. A primeira inovação são os 5 pilares do trabalho em altura. Então, o que é que o supervisor observa? Vai supervisionar o quê? Então, nós condensamos essas informações. O supervisor ele tem a obrigação de supervisionar os equipamentos. Os equipamentos destinados ao trabalho em altura, eles são adequados? Ele atende à demanda? Atende à especificidade da tarefa? Seja um andaime, seja o cinto de segurança, seja o sistema de ancoragem em si, que foi feito lá no planejamento. Então, o supervisor ele observa isso. Observa também o tipo de ancoragem executado. Se a ancoragem é adequada à atividade. Porque você sabe disso, uma ancoragem mal planejada pode provocar um fator de queda Sim. enorme, né? E o impacto que o trabalhador sofre, ele não vai ao solo, mas o impacto é enorme e isso causa lesões ao trabalhador. O terceiro pilar é a própria atividade. Então, o supervisor ele tem que ter um conhecimento profundo. O que é que o trabalhador está fazendo lá em cima? Ele subiu para fazer alguma coisa. Não foi para ver o mar, nem ver a serra lá de cima. Contemplar a natureza, as belezas lá de cima. Que o trabalho em altura ele é muito plástico, ele permite muitas fotos interessantes. Mas ele subiu para fazer algo. Furar, cortar, soldar, pintar, limpar, certo? Então, esse algo pode provocar riscos adicionais. Risco de eletricidade, risco de umidade, radiação ionizante, calor, vapores orgânicos. Então, o supervisor de trabalho em altura examina a atividade, examina o quanto, naquele planejamento, ele vai dimensionar a quantidade de trabalhadores para o quanto da tarefa, certo? Porque, de repente, uma tarefa que deveria ser executada por 5, 6, está sendo executada por 1. Isso leva a fadiga ao longo do tempo. Então, o supervisor examina a atividade. O supervisor examina o trabalhador, ele supervisiona o trabalhador. O trabalhador está devidamente capacitado e aí, pessoal, a gente faz um adendo sobre as capacitações. Não é a mera entrega do certificado. Alguém assinou que ele fez um curso de 8 horas e está ok. Né? Porque o curso ele tem que ser específico para a atividade que o trabalhador desenvolve, certo? Então, o supervisor supervisiona o trabalhador, se ele está devidamente capacitado em loco, naquele momento, né? Porque também tem situações que o trabalhador, ele momentaneamente não está adequado para a tarefa. Pode ser o dia anterior,
né? Algo mental do hoje, ele não está preparado. Então, o supervisor, ele observa isso. E, por último, Nivaldo, algo fundamental no trabalho em altura, que é o quinto pilar, chama-se resgate. A palavra resgate, ela adquire uma conotação fundamental quando você fala trabalho em altura. Espaço confinado também. Como é que eu resgato o trabalhador que está dependurado numa cadeira suspensa, num andaime, numa grua? Então, como é que eu retiro ele para poder prestar o devido atendimento médico? Então, o resgate é fundamental. E, assim, infelizmente, a gente não percebeu que essa cultura da capacitação para o resgate, ela não caminhou como deveria caminhar. Então, o livro traz essa novidade, que são os 5 pilares do trabalho em altura. Mas também traz outra novidade, Nivaldo. Por isso que me deu aquele sprint de editar o livro, que é o agrupamento do trabalho em altura. O trabalho em altura, ele ocorre das mais diversas formas. Você tem N trabalho em altura, mas eles se agrupam. Eu tenho trabalho em altura, que eu preciso do equipamento para chegar lá em cima ou lá embaixo, eu preciso da escada, eu preciso do andaime, eu preciso da plataforma de trabalho em altura, eu preciso do equipamento para executar minha tarefa. Grupo 1. Tem trabalho em altura que o trabalhador não precisa do equipamento. Onde ele está pisando, já caracteriza como trabalho em altura. Numa periferia de um pavimento sem parede lateral, em cima da carroceria de um caminhão. Então, atividades que eu não preciso do trabalho em altura. O meu próprio posicionamento já identifica como trabalho em altura. Grupo 2. E grupo 3 é aquilo que os olhos, a retina dos olhos do pessoal trabalho em altura, que é o acesso por corda. Lá atrás, Nivaldo, se imaginava, quando falava trabalho em altura, era acesso por corda. Não, tem um mundo... tanto é que aqui na Paraíba, e nós estamos falando aqui de João Pessoa, Paraíba, eu só me deparei com uma situação envolvendo acesso por corda. Então, e não é só na Paraíba. Eu participei de um seminário internacional ano passado em São Paulo e todo mundo abordava isso. O acesso por corda ainda é um universo pequeno em relação ao trabalho em altura. Mas existe, é muito importante e é muito bonito o acesso por corda. Mas também tem a questão do profissional estar bem de saúde também, né? É outra questão. Não é só os equipamentos, não é só a supervisão. Também o próprio trabalhador tem que estar sã, consciente da responsabilidade que ele tem que estar bem de saúde. Perfeito. É um dos pilares. Examinar o trabalhador. Se o PCMSO dele, se o PCMSO na qual aborda os riscos inerentes ao trabalho em altura está adequado para ele. Se ele está apto para o trabalho. Porque essa aptidão para o trabalho, ela passa por 2 aspectos. A liberação médica, então o médico libera aquele trabalhador para exercer a atividade e depois dessa liberação tem a capacitação. Então, muito bem lembrado por você, Nivaldo. Pois é, gente. Estão conversando com o professor Edivaldo Nunes, falando sobre trabalho em altura, um livro maravilhoso, Manual do Supervisor do Trabalho em Altura. Siga nosso Instagram, @SST-na-TV. Você de outros estados acompanha o nosso programa Segurança do Trabalho na TV no nosso canal do YouTube, SST na TV. Vamos ao intervalo e voltamos já já, conversando agora sobre perícias. Vamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Olá, voltamos com o nosso segundo bloco, SST na TV. Conversando com o professor Edivaldo Nunes, falamos no primeiro bloco sobre o Supervisor de Trabalho em Altura, um livro espetacular. E agora, no segundo bloco, iremos conversar sobre um livro maravilhoso que ele lançou no estado da Paraíba e também em São Paulo, o livro 1000 Perícias. Edivaldo, o que é perícia trabalhista? Edivaldo e amigos prevencionistas, o livro 1000 Perícias, ele trata de perícia trabalhista, porque você tem N tipos de perícias. Perícia criminal, por exemplo, né, que toca muito com a sociedade. E dentro da perícia trabalhista também tem outros tipos de perícia que não aquela que o livro aborda. O livro aborda perícia trabalhista envolvendo 3 situações. O trabalhador exposto à insalubridade, o trabalhador exposto à periculosidade e o trabalhador exposto a acidente de trabalho. Então, são 3 situações onde o juiz do trabalho, ele é obrigado a nomear o perito, e esse perito, a tua pergunta, o que é perícia trabalhista, perícia de uma forma geral, eu, de forma resumida, digo que perícia é um conjunto de ações envolvendo a inspeção pericial e, logo em seguida, a elaboração do laudo pericial. Então, a inspeção e o laudo convergem para algo chamado perícia trabalhista. Quais são os tipos de perícias que o livro aborda? São essas 3 que eu mencionei há pouco. Perícia envolvendo insalubridade, perícia envolvendo periculosidade e perícia envolvendo acidente de trabalho. Todas elas, obviamente, para ser perícia, são fundamentadas, certo? A NR15 da portaria 3.214 fundamenta a insalubridade e a NR16 da mesma portaria, lá de 78, né, do então Ministério do Trabalho e Emprego, fundamenta a periculosidade. E o acidente de trabalho, ele tem um fundamento mais abrangente, porque o acidente de trabalho, ele pode ter o cunho de responsabilidade objetiva, certo? Que está no Código Civil, e tem o cunho de responsabilidade subjetiva, que está na própria Constituição Federal. No próprio livro aborda que existe assistente de perícia. Quem é que pode ser assistente de perícia? Não existe uma resposta unânime para essa tua pergunta, Nivaldo. Quem é que pode ser o assistente de perícia? Porque não há unanimidade. Que eu conheço colegas que dizem que só pode ser assistente de perícia nessas perícias envolvendo insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Por quê? Porque o perito, para essas 3 situações, só pode ser esses 2 profissionais, porque a CLT assim determina. Quem pode ser perito é o engenheiro ou o médico. Entretanto, pelas minhas caminhadas por aí afora, não há nada que afirme isto, certo? Tanto é que existe uma outra corrente que deixa mais aberto. Por exemplo, o técnico de segurança do trabalho pode sim ser assistente de perícia. Eu comungo dessa segunda vertente. Eu particularmente entendo que o técnico de segurança do trabalho pode sim dar assistência à empresa no que diz respeito aos seus interesses. Não só a empresa, mas a empresa que é a parte demandada na ação, né, que é chamada na Justiça do Trabalho de reclamada. Também dá assistência ao próprio reclamante ou autor da ação. Então, eu particularmente entendo que o técnico de segurança do trabalho pode sim ser assistente. E a prática me possibilita esta afirmação. Eu já me deparei, como perito, as perícias que eu realizei ser acompanhadas por técnico de segurança do trabalho. Por quê? Porque o técnico, ele convive com o trabalhador. É na prática, no dia a dia. Conhece os riscos. Então, o assistente de perícia, a assistência de perícia é um conjunto de atividades que envolve o setor jurídico, envolve o RH, envolve o setor, o SESMIT da empresa.
Então, você tem o jurídico, o RH e o SESMIT. E o técnico de segurança, ele pode, sim, colaborar com quem o contratou. Quem nomeia, quem paga as perícias e os assistentes? Quem é que custeia isso aí? O perito, ele é nomeado pelo juiz. O juiz tem a liberdade, a faculdade de nomear ao seu critério, né, aquela relação de peritos existente no tribunal de cada estado, né, porque como acontece? E o pessoal pergunta muito, né, os alunos perguntam muito sobre como ser perito ou como ser assistente de perícia. Né? O perito, ele precisa ser engenheiro ou médico do trabalho, engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Ele vai ao tribunal do seu estado, certo? A sede do TRT do seu estado, que no Brasil, cada estado tem o seu tribunal, exceto São Paulo, que tem 2, um na capital, outro em Campinas. Então, o colega engenheiro ou médico vai ao tribunal e se cadastra com o perito. Então, o TRT tem um cadastro dos peritos, onde ele identifica quais são as perícias que ele gostaria de fosse nomeado. No meu caso, eu, engenheiro de segurança do trabalho, eu fui ao TRT 13, né, do estado da Paraíba, e me nomeei como perito em insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho. Bom, uma vez ele cadastrado oficialmente, essa informação chega às varas trabalhistas. Então, cada vara cada estado tem suas varas trabalhistas situadas em várias regiões, vários municípios, e cada vara tem a liberdade de nomear ao seu bel prazer. É um profissional de confiança do juiz, certo? E a última pergunta que você fez em relação aos honorários, né, a remuneração da perícia. No caso do perito, quem arca com o ônus do pagamento aos honorários periciais é a parte sucumbente. Ou seja, quem perdeu no laudo pericial. A parte sucumbente é que arca com os encargos. E aí vem a grande novidade, né, que abalou a Justiça do Trabalho, mexeu com as perícias, foi no que diz respeito a essa sucumbência. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, se o reclamante fosse sucumbente no laudo pericial, havia um provimento do TRT que arcava com os honorários periciais. Houve uma alteração com a reforma trabalhista que diz que esse provimento só será realizado uma vez o reclamante sucumbente, se o reclamante não tiver ganho nada na ação. Por exemplo, o reclamante pediu hora extra, pediu adicional noturno e ganhou, mas pediu insalubridade e perdeu. Então, o juiz, com a reforma, vai tirar dos valores desses pedidos que ele ganhou para pagar o perito. Então, isso fez com que os reclamantes, através de seus patronos, seus advogados, reduzissem significativamente, né, as demandas trabalhistas em função dessa situação, para que o trabalhador ele não se sinta prejudicado com uma situação onde ele não tinha tanta certeza, tanta convicção assim que haveria insalubridade. Tá certo? Quanto ao assistente de perícia, esse é de faculdade das partes. As partes podem, querendo, nomear seu assistente de perícia. E repara que a forma de falar, não é assistente de perito, é assistente de perícia, certo? Então, a parte ela tem a faculdade de nomear o seu assistente de perícia. Sendo a parte que nomeou, é a parte que paga. Entendi. Então, é um contrato entre a empresa ou o reclamante com o profissional, né, que acertam valores e o profissional vai desincumbir esse mistério que também tem suas grandiosidades. Professor, no livro ele menciona várias ações, várias perícias. Vai desde uma lanchonete a um grande supermercado. E você, no lançamento do livro, você falou que até num motel já fez uma perícia, né? Então, assim, essa perícia pode ocorrer em qualquer setor econômico do país, não é isso? É verdade. Isso é uma
partes interessantes da perícia é que você, como relembrando lá que você falou do lançamento do livro, né, eu comentei isso lá, um dia que eu não esqueço, que uma manhã eu fiz perícia num crematório, então eu vi todo o processo operacional de uma cremação, e o perito ele precisa viajar, ele precisa entender todo o processo produtivo na qual ele tem o objeto de elaborar um laudo, ele precisa entender aquilo. E à tarde, Nivaldo, eu fui para fazer uma perícia numa UTI neonatal. Então, de manhã estava no crematório e à tarde numa UTI neonatal com os recém-nascidos. Então, a perícia você anda muito, viaja bastante. É muito interessante por isso. E o livro, ele se justifica, o livro chama Mil Perícias, não deixa de ser uma homenagem aos 1000 gols de Pelé, certo? Agora, a homenagem fica num distanciamento grande e gigantesco, né? Entre a grandiosidade dos 1000 gols de Pelé e a realização de 1000 perícias. Mesmo porque, aqui mesmo na Paraíba, nós temos vários outros colegas que têm muito mais de 1000 perícias, né? Eu, particularmente, quando editei o livro, já estava com 1.400 e poucas. Estas, Nivaldo, judiciais. Eu não conto as perícias extrajudiciais. O livro, ele dá subsídio para quem quer entrar no mercado. O perito que quer entrar no mercado como ser perito. O assistente de perícia que quer entrar. Como também lá na frente nós colocamos casos concretos que eu vivenciei. Então o livro ele é dividido, ele tem um capítulo voltado à perícia judicial, porque as perícias existem de duas formas. A perícia judicial e a perícia extrajudicial. A judicial é aquela demandada pela Justiça do Trabalho. A empresa recebeu a notificação que precisa fazer, que vai ser realizada a perícia. E a extrajudicial é quando a empresa se antecipa. A empresa precisa saber se paga ou não paga o adicional de salubridade, se paga ou não paga o adicional de periculosidade. Então, esta se chama perícia extrajudicial. Ok, Nivaldo, muito obrigado mesmo, muito obrigado por estar participando desse programa, Segurança do Trabalho na TV. Você estava me devendo já, o programa já vai completar 1 ano, agora em setembro. E muito obrigado, fica aí suas considerações finais. Eu fico agradecido, Nivaldo, pelo convite. Eu sei que faz 1 ano do programa, eu assisto, e eu sei da fila que é para estar sentado nessa cadeira. E eu sabia que o convite ia chegar no momento exato. E veio agora, né, com a edição do segundo livro. O primeiro livro, o manual, que abordamos na primeira parte do programa, a edição esgotou-se. Não há mais, a primeira edição está esgotada. Existe a possibilidade de trabalharmos numa segunda edição em 2020. E vem uma segunda edição com uma roupagem totalmente diferente. E agora nós estamos curtindo, né, o Mil Perícias. Mil Perícias que, assim, as informações que nos chegam nos enchem de alegria, não é? Nessa luta que só nós prevencionistas sabemos. Verdade, professor, verdade. Muito obrigado a todos os que estão em casa nos assistindo através do canal 39.1 da TV Câmara. Mandar um abraço especial a norminha.net.br, revista eletrônica que completou 10 anos na semana passada e que retransmite nosso programa para todo o Brasil. O Wilson Maiola de São Paulo e também o Rádio Sesp 1.agoranoar.com.br do meu amigo Wesley de São Paulo, que retransmite o nosso programa. Fica com Deus e até o nosso próximo sábado. Segurança do Trabalho na TV, aqui na TV Câmara de João Pessoa.